Olá pessoas, aqui é o HQ-Man do Quadrinossauro trazendo para vocês um vídeo especial para mostrar os lançamentos da Panini dos Novos 52 da DC Comics. Sim, a Panini, a editora italiana, está trazendo para o Brasil finalmente o reboot da DC depois de 9 meses de ter sido lançado lá nos Estados Unidos. O tempo de uma gestação humana. Se você é um nerd que mora numa caverna e só saiu ontem e não sabe o que está acontecendo, eu vou dar um resuminho para vocês. 9 meses atrás, a DC Comics resolveu, para tentar superar as vendas da sua principal concorrente, a Marvel, relançar todos os seus títulos de super-heróis. Desta forma, colocando nas bancas 52 títulos novos, com heróis reinventados e com uma proposta de lançar os quadrinhos em formato digital em aplicativos para iPhone, iPad e outros tablets no mesmo dia do lançamento nas bancas da revista física. A mudança de uma cronologia para outra ocorreu no último número da minissérie Flashpoint, publicada aqui no Brasil como Ponto de Ignição. E alguns heróis foram muito mais modificados do que outros, o que gerou, é claro, paradoxos entre a cronologia anterior e essa nova. Esses paradoxos e inconsistências estão sendo resolvidos aos poucos e nos Estados Unidos, em breve, serão lançadas edições zero de cada um dos novos 52 títulos que foram lançados para explicar um pouco sobre a origem desses novos velhos personagens. Aqui no Brasil, não ocorreu esse tipo de revolução, a Panini não trouxe nenhum tipo de plano de distribuição digital. E as revistas, em geral, não mudaram seus nomes, apenas resetaram suas numerações. Obviamente, alguns mixes dentro das revistas tiveram que ser mudados para se adequar aos títulos que estavam sendo lançados lá fora. E algumas revistas novas foram lançadas. A maioria desses novos títulos lançados pela Panini estão saindo em parceria com duas das maiores comic shops do Brasil, a Devir e a Comics, e por causa disso estão sendo distribuídas somente na rede de comic shops atendidas por essas duas distribuidoras. E elas possuem um pequeno selo na capa dizendo que elas são distribuídas exclusivamente nessas comic shops. Então você não vai encontrar essas revistas em bancas normais. Eu vou apresentar para vocês todas as revistas que foram lançadas agora em junho, tanto as que saíram em bancas quanto as que foram lançadas exclusivamente em comic shop. Eu realmente comprei cada uma delas, eu acho que não vou continuar com todas, mas como todos os títulos dos Novos 52 não foram lançados ainda, provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 2 apresentando as que vão ser lançadas agora em julho. Eu vou tentar dar um resumo rápido de cada um dos mixes das revistas, porque senão eu vou ficar aqui falando para sempre de cada um dos títulos dos Novos 52. O primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é o Batman, o meu herói preferido. Dentro desse mix nós temos a revista Batman, Detective Comics e Batman Cavaleiro das Trevas. É um mix bastante equilibrado, somente com Batman em história solo. O personagem sofreu uma influência parcial do reboot, ele não foi completamente mudado em relação à sua cronologia anterior. Inclusive a DC diz que todas as histórias que se passaram antes com o Batman estão valendo na nova cronologia, mas foram todas comprimidas no espaço de 5 anos. Como isso foi possível, eu ainda não sei, porque eles ainda estão contando essa história. Ela é bastante compreensível para novos leitores. Os arcos estão todos começando do início, você não precisa ter nenhum grande prévio conhecimento do personagem para curtir essa revista. E é o meu personagem preferido, então por favor ajudem a tornar o Batman ainda mais popular. Dentro desse mix, a Batman, com o roteiro do Scott Snyder, é certamente a revista mais interessante. E em breve vai redefinir bastante detalhes sobre a vida do personagem que eu considero extremamente relevantes, então acompanhe Batman se você quer saber mais sobre o que vai acontecer no futuro. A próxima que eu vou mostrar para vocês é A Sombra do Batman, a publicação irmã de Batman, que é uma revista grande de 148 páginas e tem 7 títulos do 952 no mix. Todos eles relacionados aos aliados do Batman, são eles Batman e Robin, Asa Noturna, Batgirl, Mulher Gato, Batwoman, Capuz Vermelho e os Renegados e Batwing.
De todas essas revistas do Mix, as que eu acho mais legais e que valem a pena a revista são Batman e Robin, que mostram o desenvolvimento do Bruce Wayne com seu novo Robin, o Damian Wayne, que é seu filho natural com a Talia al Ghul, e Batwoman, que pra mim, de todas as revistas dos Novos 52, é a que tem os melhores desenhos, a melhor composição de página e as melhores inovações narrativas de todos. Ficam na média Mulher Gato, Asa Noturna e Batwing, não porque as histórias sejam ruins, mas simplesmente porque elas não tiveram grande atrativo para mim, nem nenhuma grande novidade. Batwing, é a que, dessas três, na média, é a que tem a melhor arte, mas o roteiro não me chamou muito a atenção, e eu sempre fico imaginando se o Batwing se vendesse aquela armadura ultra tecnológica que ele usa, se ele conseguiria superar o PIB do país africano o qual ele patrulha. Eu achei muito fracos Batgirl, porque na primeira história eles não mostram por que a Bárbara Gordon voltou a andar, nem se ela passou um tempo atuando como oráculo. E eu sei que isso vai ser explicado mais adiante, mas essa primeira edição não me chamou tanta atenção. E Capuz Vermelho e os Renegados, por obra de toda a cagada que eles fizeram com a Estelar, que era uma personagem que eu gostava. E nessa primeira edição eles apresentam ela simplesmente como uma puta espacial. Estão tentando corrigir essa falha, mas pra mim, Capuz Vermelho e os Renegados já deu. Mas eu vou continuar comprando A Sombra do Batman, porque eu compro Batman, é o meu herói favorito, e eu vou continuar colecionando sim. A próxima é Flash, uma nova revista mensal que está sendo distribuída em todas as bancas e não somente nas comic shops. Ela é uma revista de 68 páginas com 3 títulos no Mix, e de todas as revistas que estão saindo dos Novos 52, ela é a única que está sendo impressa em papel couché e não em papel Pisa Bright. Por isso ela não tem aqueles problemas de impressão, de contraste dos pretos que todas as outras revistas da Panini estão tendo nos últimos meses. Dentro do Mix nós temos o próprio Flash, o Arqueiro Verde e o Exterminador. Flash é o melhor de todos os títulos dentro desse Mix. Os desenhos estão ótimos, o roteiro está interessante e o Francis Manapul, o desenhista responsável, tem sacadas narrativas de composição de páginas que eu acho impressionantes. Mas não compensa a presença de Exterminador, que pra mim não passa de fantasia megalomaníaca adolescente extreme dos anos 90, que eu acho insuportável, e o Arqueiro Verde, que perdeu completamente o charme que tinha na cronologia anterior. E agora ele parece mais um Steve Jobs que resolveu sair fazendo vigilantismo pelas ruas. A influência do personagem está toda em cima do como ele era apresentado na série de TV Smallville, que eu detestava, e eu tenho certeza que muitas pessoas também vão ler e vão detestar este novo Arqueiro Verde. Por favor, tragam o Oliver Queen antigo de volta. E agora a Liga da Justiça, o novo carro-chefe da DC, o seu super campeão de vendas, embora eu não consiga realmente entender porquê. Dentro do Mix nós temos a própria Liga da Justiça da América, Capitão Átomo e a Liga da Justiça Internacional. Eu acho a Liga da Justiça da América, o primeiro arco, pelo menos, um arco que foi bastante corrido, bastante extreme. O desenho do Jim Lee está como sempre esteve, ele não é realmente um desenhista ruim, mas eu acho que ele puxa muito. Ele não conseguiu exatamente evoluir depois dos anos 90 e a revista inteira parece uma edição dos Wildcats, não da Liga da Justiça da América. Tem bastante inconsistências dentro do roteiro, alguns personagens fazem coisas que eu simplesmente não consigo acreditar. O Superman mostrado nessa Liga da Justiça é completamente diferente do Superman mostrado nas suas revistas solo, e a personalidade dele não condiz com o personagem. Em geral, é um título que eu não sei porque está vendendo tanto. Os outros títulos dentro do Mix, Capitão Átomo, é bastante interessante, tem um desenho legal, reconta completamente a origem do personagem, invalidando completamente a sua cronologia anterior, assim como Liga da Justiça Internacional, que também reconta novamente a história da equipe depois que a Liga da Justiça da América surgiu, contando a origem dos seus personagens desde o início.
O Batman faz parte da Liga da Justiça da América e da Liga da Justiça Internacional, mas eles não parecem o mesmo personagem, eles agem de forma completamente diferente. A Liga da Justiça Internacional tem o primeiro arco bastante interessante, com bastante ação, mas depois enfraquece bastante. Um detalhe que vocês devem notar é que as histórias da Liga da Justiça da América não se passam no tempo atual da cronologia, eles se passam 5 anos no passado e mostram como esses heróis se encontraram pela primeira vez. Só existem 2 revistas que se passam 5 anos no passado no primeiro arco de histórias, Liga da Justiça da América e Action Comics do Superman. E na revista Superman nós temos um mix que faz muito sentido, já que ele vem com Superman, Action Comics e Supergirl. O Superman foi provavelmente o herói da trindade sagrada da DC Comics que mais sofreu alterações. Tem uma origem nova, embora ela seja bastante semelhante à antiga, mas vários detalhes mudam. Ele tem muito mais atitude, ele está mais interessado em cumprir a justiça para o povo em vez da lei para a nação inteira. Ele continua sendo um repórter, mas ele não tem mais um relacionamento tão amigável e estável com a Lois Lane. A Action Comics está sendo escrita por um dos meus escritores favoritos, o Grant Morrison, em Grant We Trust. E eu estou seriamente tentado a começar a comprar Superman e a colecionar a partir desta edição. Ela é bastante amigável para quem nunca leu quadrinhos, você não precisa ter conhecimento prévio nenhum de nenhum dos personagens e nenhum dos títulos, e todos eles estão com arcos novos. Action Comics é a única, além de Liga da Justiça da América, que se passa 5 anos no passado, na realidade 6 anos no passado, já que Superman apareceu aproximadamente 1 ano antes da Liga da Justiça se reunir. Eu gosto bastante dessa história, bastante dessa revista, e realmente, provavelmente eu vou continuar comprando. Respeitem o Superman, é o maior herói de todos os tempos, está escrito na capa. E o próximo mix que eu vou mostrar para vocês também é um mix que faz muito sentido, que é o mix do Lanterna Verde. Dentro dessa revista nós temos os títulos Lanterna Verde, é claro, a Tropa dos Lanternas Verdes e os Novos Guardiões. Ironicamente, essa revista é a que tem em conjunto os melhores roteiros, mas é a que é menos indicada para quem está começando a ler agora, porque ela é uma continuação direta da cronologia anterior. Se você estava lendo Lanterna Verde anteriormente, essa revista pega exatamente do ponto do final da Guerra dos Lanternas Verdes. É como se o reboot não tivesse tido efeito nenhum em nenhum dos títulos dos Lanternas. Ou seja, não é legal para quem está começando agora. Se você vai querer pegar essa revista deste número 1, você vai se embananar completamente. No entanto, eu já comprava Lanterna Verde antes e vou continuar comprando porque os títulos estão realmente com os roteiros muito bons. E agora eu mostro para vocês a Universo DC, a outra revista da Panini que é grande, tem 156 páginas e que tem muitos títulos no mix. Esses títulos são geralmente de heróis solo, com exceção de um. Os que vêm nesse mix atualmente são Aquaman, a Mulher Maravilha, o Gavião Negro, o Nuclear, o OMAC, o Senhor Incrível e os Falcões Negros, que é o título de um grupo e não um título solo. É uma publicação que traz dentro dois dos títulos que eu acho os mais fantásticos que foram relançados, que são a Mulher Maravilha e o Aquaman. 2 personagens que eram praticamente esquecidos e que agora voltaram ou são pela primeira vez best-sellers da DC Comics. Aquaman particularmente está bastante divertido. A Mulher Maravilha está com uma mitologia nova e consistente com a personagem, que eu estou gostando pra caramba. Os títulos médios são Senhor Incrível, não me chamou tanta atenção assim. E os Falcões Negros, que são praticamente os G.I. Joe do universo DC. É uma série que já foi cancelada lá nos Estados Unidos, então apesar dela não ter nada de errado, ela não chamou muito a atenção do público. Nessa primeira edição tem uma inconsistência bastante grave no roteiro, porque eu não queria dar spoiler para vocês, mas eu tenho que falar. Os Gaviões Negros são uma organização paramilitar secreta do governo, mas eles acabam sendo descobertos
alguém tira uma foto deles, do helicóptero deles, com um telefone celular, e essa foto acaba caindo na mídia. Se você é uma organização secreta e não quer que ninguém saiba da sua existência, por favor, não coloque o seu logo em todos os seus veículos. Os títulos que eu acho fracos nessa publicação são o OMAC, o Gavião Negro e o Nuclear. O OMAC e o Gavião Negro são praticamente, só faltam dizer, Hulk esmaga nas suas edições. Eu acho que está bastante fraco, tanto o roteiro quanto a arte. O OMAC tem uma tentativa de fazer uma homenagem à arte do Jack Kirby. O estilo é bem parecido, mas eu acho que não havia necessidade de chegar tão próximo do estilo do Jack Kirby, que é incopiável. E Gavião Negro é outro herói que está pegando aquele clima extreme dos anos 90 e que eu não consegui simpatizar por causa desse tipo de tentativa de tornar ele um herói mega fodástico e invencível. Todas essas revistas que eu acabei de mostrar para vocês são revistas que você encontra na distribuição normal da Panini em todas as bancas de revista do país. Obviamente, com a distribuição setorizada que eles possuem, fora do eixo Rio-São Paulo, você só vai encontrá-las 2 meses depois de terem sido lançadas aqui, em alguns lugares, se você tiver sorte. As publicações que eu vou mostrar para vocês agora são aquelas que são exclusivamente para a rede de comic shops atendidas pela Devir e pela Comics. Essas revistas geralmente são menores, elas têm 1 ou 2 títulos somente no mix, e são a maioria de personagens desconhecidos. Não foram lançados todos esse mês, portanto o mês que vem eu vou falar mais das que forem lançadas em julho. A primeira exclusiva em comic shops para mim também é a mais legal, que é Frankenstein, o Agente da Sombra. Você pode achar que as histórias e o tema e o clima dessa revista são muito baseados no Hellboy do Mike Mignola, e realmente são. É o personagem Frankenstein, como a DC Comics interpreta, enfrentando criaturas sobrenaturais e auxiliado por um grupo de outras criaturas sobrenaturais bastante semelhante ao BPDP. Essa revista exclusiva para Comic Shop está saindo com os títulos 1 e 2 do Frankenstein, que saíram lá nos Estados Unidos, então ela provavelmente vai se adiantar na cronologia mais rapidamente do que as outras revistas, mas o roteiro do Jeff Lemire é bastante bacana. Se você encontrar isso numa comic shop perto da sua casa, eu recomendo que você colecione Frankenstein, Agente da Sombra. Outra que está saindo somente nas comic shops é o mix Novos Titãs e Superboy. Essa revista conseguiu bater o recorde para mim porque ela me manteve interessado por meros 2 minutos. Outra publicação que eu acho bastante interessante é Universo DC Apresenta. Esse é o nome da revista. O nome da revista não é Desafiador, como aparece na capa. Isso porque essa revista é de antologias. Cada arco vai apresentar um personagem diferente dentro do universo DC. Alguns bastante modificados na sua história, outros nem tanto. O primeiro, obviamente, é o Deadman, o Desafiador, e ela segue uma estrutura parecida com o mix de Frankenstein, Agente da Sombra, ou seja, tem o número 1 e o 2 nela, então esse arco provavelmente vai acabar rapidamente. É uma revista que eu estou achando bastante bacana e é legal para quem está começando a ler agora. E para finalizar, eu apresento para vocês o mix Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, que é um mix que me deixa bastante dividido, porque eu gosto muito de Aves de Rapina e como elas foram reapresentadas nesse novo 52. É um grupo de super-heroínas que não seguem aqueles clichês de femme fatale, nem de donzelas em apuros. Elas conseguem se virar muito bem, o roteiro é consistente e tem os desenhos muito bons. Em compensação, na mesma publicação, você tem que levar Esquadrão Suicida, um conceito velho, requentado, forçado e que introduziu mudanças nem um pouco bem-vindas em personagens que todos gostavam e que tinha muita força de caráter, ou de character, como a Arlequina e a Amanda Waller. Eu recomendo bastante essa revista se você gostar de Aves de Rapina. Mas Esquadrão Suicida me deixou um pouco decepcionado e pelo que eu li atualmente, no que está saindo lá nos Estados Unidos, eles não conseguiram melhorar tanto assim. Inclusive eu acredito que talvez esteja para ser cancelada.
E é isso, amigos leitores e colecionadores, essas são as edições dos Novos 52 que a Panini lançou no mês de junho, todas elas número 1, todas elas eu adquiri, mas não sei se vou comprar a número 2 da maior parte delas. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo, onde falarei das revistas que ainda serão publicadas dos Novos 52, agora em julho deste ano de 2012. Até mais e boa leitura! Oi, é da Panini? Tem como vocês me mandarem as edições de julho dos Novos 52 de graça? Como assim não pode mandar de graça? Eu estou praticamente fazendo propaganda para vocês de graça.